Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Eu me chamo Pedro Pereira, estou acompanhado da Anne Caroline, somos do Colégio César de Cianorte e viemos falar para vocês hoje sobre distúrbios alimentares. Um tema complicado, mas vamos lá. A Anne vai começar falando um pouco sobre o que são os... Oi gente, me chamo Anne e eu vou falar sobre o que é o distúrbio alimentar. O distúrbio alimentar, ele se origina da má alimentação das pessoas que contêm esse distúrbio, que no caso são três mais conhecidos, que são a anorexia nervosa, bulimia nervosa e a compulsão alimentar. Bom, os distúrbios alimentares, eles são acarretados por a pessoa comer demais, ter o abuso compulsivo de comida e também tem o distúrbio alimentar da pessoa restringir totalmente a sua alimentação. Esses distúrbios acontecem principalmente em mulheres de 12 a 25 anos, principalmente em mulheres, e também em homens de 25 a 40 anos de idade. Bom, relacionado a uma pesquisa feita nos Estados Unidos, mais de 70 milhões de pessoas têm o distúrbio alimentar, causado principalmente por redes sociais e principalmente por conta de problemas psicológicos, a questão da sociedade, fica sempre em cima das pessoas que você não tem um corpo perfeito, que você é gordo demais, você é magro demais, e isso acaba acarretando a esses distúrbios alimentares. Bom, o primeiro distúrbio alimentar mais conhecido é a anorexia, onde a pessoa se vê de uma forma totalmente retorcida no espelho. A pessoa está naquela famosa frase, pele e osso. E quando ela se olha no espelho, ela se vê de uma forma totalmente obesa, gorda e de uma forma feia, como a sociedade coloca. Bom, essa pessoa, ela restringe totalmente a sua alimentação, ela não come nada, ela faz uso excessivo de laxantes e diuréticos, ela faz exercícios físicos em excesso que pode acabar machucando o seu corpo. Bom, o segundo é a bulimia nervosa. A bulimia nervosa, ela pode ser, algumas pessoas podem confundir com a anorexia por ela ser um pouco parecida. A única diferença é que boa parte das pessoas que têm esse transtorno alimentar é porque eles conseguem segurar o seu peso ou disfarçar esse seu peso. Por exemplo, eu sou fortinha, né? E muitas pessoas podem não ver que eu tenho algum distúrbio, alguma coisa, mas quando na realidade eu tenho a bulimia, que eu consigo disfarçar. Por quê? Porque a pessoa come muito, mas ela faz uso excessivo de laxante, essas coisas, escondido. Ela não mostra o que ela está passando. Por isso, é bem parecido com a anorexia. Bom, e por último, não menos importante, né, é a compulsão alimentar, onde a pessoa come por tudo. Se ela tá triste, ela come, se ela tá feliz, ela come, se ela tá magoada, ela come, tudo ela come. E é um consumo que pode ser conhecido também como gula. A pessoa come sem ter fome, e isso é a compulsão alimentar. Bom, todos esses três principais que eu falei, mais conhecidos, distúrbios, têm sim tratamento, tá? E o principal tratamento para isso é a ajuda familiar, o consolo familiar, é saber que a família está presente e tá te apoiando e que você vai sair dessa vitorioso, tá bom? Então as famílias têm que ajudar, têm que apoiar e não deixar de lado aquela pessoa que se exclui, que fica no canto dela, que não conversa, que não come, que perde peso muito rápido, porque isso é uma doença, isso é um problema. E não é frescura. Frescura é doença, tá bom? Bom,
Esses 3 distúrbios também precisam principalmente da aceitação da pessoa que tem esse distúrbio, tá? A pessoa tem que aceitar, porque se ela não aceitar e a família querer ajudar, não vai adiantar. Você tem que aceitar que você está doente e precisa de ajuda. Bom, em primeiro lugar também podemos colocar os psicólogos, psiquiatras, nutricionistas e principalmente a família, como eu já disse. Também temos alguns distúrbios alimentares que são um pouco menos conhecidos, como a hipergrafia, ortorexia nervosa, alotriofagia, transtorno da compulsão alimentar periódica, ou também mais conhecido como TCAP, e a vigorexia. A hipergrafia faz com que a pessoa tenha um ganho de peso acelerado, além de ansiedade, sintomas depressivos e inibição do convívio social. Ela deriva de um transtorno mental originado de algum trauma. A ortorexia nervosa está relacionada à obsessão por alimentos saudáveis e nutritivos em excesso. Isso até parece ser algo bom, mas a pessoa exclui quase que totalmente os alimentos com químicos, agrotóxicos e aditivos. A pessoa com esse tipo de distúrbio não injeta alimentos com sal, açúcar, gordura e raramente come comidas que não são caseiras. A alotriofagia, ou mais conhecida como síndrome da pica, é a pessoa que ela consome coisas que não são consideradas como alimentos, como tijolo, batom, carvão e entre outras coisas. Isso é mais comum entre mulheres grávidas e crianças. Isso pode acarretar problemas sérios, como intoxicação e prejuízo no desenvolvimento físico e mental da pessoa. O transtorno da compulsão alimentar periódica, ou TCAP, se deve pela demarcação de tempo para as refeições. Ou seja, a pessoa consome grande quantidade de comida em um período marcado, mais comum de 2 em 2 horas. Estima-se que 27 a 47% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica tenham esse transtorno. As pessoas que sofrem do TCAP perdem o controle total sobre o quanto comeu, o que e o quanto comeu. Costuma comer muito rápido, sentem muita vergonha, têm uma autoestima baixíssima, têm um sobrepeso e obesidade, colesterol acima da média, sintomas de depressão. A vigorexia nada mais é do que um transtorno de ansiedade, o que faz com que a pessoa ela tenha uma distorção total da sua própria imagem corporal. Às vezes ela é gorda, está se vendo muito magra, às vezes muito magra, está se vendo muito gorda, tem essa imagem corporal totalmente distorcida. É mais comum entre os homens. A vigorexia também é conhecida pelos exercícios físicos em excesso. As pessoas que sofrem desse distúrbio geralmente são mais preocupadas com a aparência do que deviam. Tendem a se automedicar, além de dietas rigorosas, métodos de treino extremos e, em raros casos, até tentativa de suicídio. E bom, agora eu vou passar para vocês o nome de 3 filmes que explicam e falam, que retratam bem desses distúrbios. Um deles, que tem na Netflix, é O Mínimo para se Viver. Outro é O Corpo Perfeito. E, por último, Anorexia, a Ilusão da Beleza. Eu recomendo muito cada um desses filmes. Eu só não vou falar muito deles para não dar spoiler, valeu?